Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Muito bem. Não foi à toa que eu escolhi esse texto de Gênesis para falar sobre um bom líder. Já que na semana passada, quando nós entramos no capítulo 5 da exposição de Neemias, eu pedi para lerem, o texto lá de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35 até 45, onde nós temos o maior exemplo que nós podemos dar sobre a paixão, o amor pelo serviço do próprio Cristo. O nosso Senhor e Salvador deu exemplo de serviço. E o texto de hoje é uma continuação. E aqui, então, quis pegar um personagem lá dos primórdios de Gênesis, mas um personagem como eu e você, mas que se demonstrou alguém que estava disposto a andar com Deus. Esse andar exige ação, e essa ação foi vista por Deus a tal ponto desse homem ter sido levado pelo próprio Deus ao seu átrio. E aqui, então, eu quero trabalhar essa mesma ideia da questão da liderança. O bom líder, ele não só dá exemplo, mas como ele não só fala como deve ser, ele vive como deve ser o seu modelo, o seu padrão. Então, quando nós olhamos aqui para essa história que nós estamos vendo do êxodo, mas agora de retorno a Jerusalém, nós nos deparamos com a reconstrução da cidade de Jerusalém, e nós vimos que tanto o ataque veio de fora, como nós vimos também que veio de dentro. De fora, quando nós pensamos naqueles que especularam para obter êxito, aqueles que eram nobres, magistrados e fizeram da situação difícil do povo algo ainda mais difícil. Neemias, ele precisou defender então o povo, tanto do ataque externo, como também do ataque interno. Quando nós olhamos para os versículos de 1 a 12, nós vimos que Neemias teve coragem de confrontar os nobres acerca dessa especulação, desse anseio e desejo de sempre obter vantagem, sempre ter êxito, pensando apenas em si mesmo. Eles haviam se aproveitado do povo, da fragilidade econômica do povo, para que tirasse o restante que eles tinham, e assim ficassem mais e mais ricos. Quando nós pensamos, já que estamos numa igreja reformada, de uma teologia calvinista, muitos talvez pensam aí fora que nós sentamos aqui para ouvir sobre Calvino. Muitos pensam que nós ficamos aqui venerando e adorando João Calvino. Mas o calvinismo é muito acima de João Calvino. O calvinismo, ele nos chama, de fato, a uma prática que não é só sobre um assunto soteriológico, de doutrina de salvação. A vida envolve, dentro dessa teologia, desse conceito, como um todo, nos chamando a ser aptos a viver de modo digno aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, muitos roubam pautas, Hoje em dia isso é muito comum. Nós sabemos que a esquerda, ela rouba a pauta de defesa dos pobres. Mas isso não deve ser algo da esquerda ou da direita, isso deve ser a respeito de nós. A Deus, de louvor e glória a Deus. Essa pauta não é de determinada pessoa, grupo ou qualquer que seja. Essa pauta é de uma vida digna daquele que nos redimiu da morte para a vida.
Então, deveria ter bons cristãos que, sem temer a homens e temer as consequências, fossem bons políticos, que exercessem a política, esse falar, de modo digno, como um salvo, como um crente genuíno. Mas muitos, às vezes, aproveitam até de um título que ele tem na igreja para se candidatar, para tirar proveito da sua comunidade, de falar que é um bom moço, e ali depois se corrompe. Então, quando nós falamos na semana passada sobre questões de serviço, de devoção no serviço, no louvor a Deus, parecia que talvez nós estávamos falando contra determinada posição política. De forma nenhuma, queridos. Nós, como calvinistas que somos, nós entendemos que essa ideia, ela não se resume a uma vida de compromisso apenas na igreja, de uma defesa de determinado tema de salvação, mas isso tem a ver com a nossa vida na política, tem a ver com a nossa vida na cultura, tem a ver com a nossa vida no todo. Porque tem a ver, primeiramente, com o nosso relacionamento com Deus, em saber quem nós somos e quem Deus é. E saber que Deus é grande e eu, sem Deus, não sou nada. De saber que se não fosse a obra de Deus em mim, eu continuaria cego, mudo e surdo. Eu não seria relevante naquilo que eu fazia, por mais que eu fizesse, porque sempre tem o desejo de um homem caído de ter para si os benefícios e não para Deus. Então, quando eu penso sobre um modelo calvinista na minha vida como um todo, primeiro eu vejo o meu relacionamento vertical, o meu relacionamento com Deus. E quando o meu relacionamento com Deus está ok, esse relacionamento vai mover a minha vida na sociedade, na questão horizontal. Então, eu preciso ter essa ideia que, de fato, a minha vida como crente, como adorador de Deus e não de conceitos, mas de Deus. E quando nós adotamos uma linha, essa linha, ela não está acima de Deus. Esse pensamento não está acima de Deus, mas esse pensamento vai na direção de Deus. Então, aonde quer que eu esteja, eu serei luz, eu serei o sal da terra. Quando lido pelo Rafa, na introdução do louvor, é justamente isso. Quando nós cantamos, nós temos que ter essa ideia clara. O sal, quando nós pensamos naquela época, ele não tinha a questão apenas de salgar o alimento, trazer algum tipo de tempero. Ele tinha muito mais um conceito de não deixar apodrecer aquilo que você tinha como alimento. E o que o texto lá está nos ensinando é justamente isso. O que nós veremos em Neemias é justamente isso. Que nós, como salvos, como crentes, nós precisamos viver de modo tal que isso não deixe que essa podridão do mundo, seja na política, na economia, ou seja lá onde for, não se corrompa ainda mais. Então, Deus seja bondoso e que dentre do nosso grupo aqui, da nossa comunidade, da nossa igreja, possa sair um bom político, porque lá ele vai testemunhar, ele não vai deixar que a corrupção do mundo prevaleça, que ele seja apenas um ali naquele meio. Que dentro desse grupo, dessa igreja, dessa família, saia alguém que se destaque nas artes, na cultura, e que o seu testemunho em meio a essa corrupção que nós vemos nesse meio, não deixe apodrecer ainda mais, mas que ele transmita a luz de Cristo.
Então, pense nesse modelo que nós adotamos, não como uma veneração a um determinado homem ou sistema, mas como alguém que deseja, quando tocado por essa verdade, porque só depois disso, depois dessa iluminação, você ande de tal maneira como Enoque, a ser reconhecido no meio de uma podridão. Por quê? Porque você está fazendo o papel de sal na terra, de luz no mundo. Você está evidenciando aquilo que de fato aconteceu na sua vida, não só quando você está num culto de adoração, mas quando você está na sua profissão, quando você está na sua casa, quando você está na rua, aonde quer que você esteja, você vai estar ali testemunhando da glória de Deus, daquele que tirou você das trevas e trouxe você à luz. Então, depois dessa grande introdução, vamos para a leitura do texto. Neemias, capítulo 5, versículos 13 a 19. Todos acharam? Neemias, capítulo 5, versículos 13 a 19. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre os judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembre-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, glórias te damos, ó Senhor, porque tu, pela tua misericórdia e perdão, capacita homens a viver de modo digno nesse mundo corrompido. Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondosa mão, conduz o teu povo a viver nesse mundo corrompido de modo digno. Aonde quer que eles estejam empenhados, que eles possam evidenciar a luz de Cristo. Que cada um de nós aqui, ó Pai, possa entender esse compromisso que nós temos como crentes. Que isso é algo que cada um de nós
individualmente e coletivamente, precisa demonstrar e evidenciar em um mundo que anda à contramão da tua vontade. Mas que nós, assim como um homem comum, pecador como nós, foi reconhecido pela sua bondosa mão e misericórdia, a ponto de ser destacado nas Sagradas Escrituras como alguém que andou com Deus. E que nós também, pela sua misericórdia e perdão, possamos ser reconhecidos pelo Senhor como homens e mulheres que andam com Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mensagem central. As atitudes de um bom líder se fundamentam primeiramente no temor a Deus. Queridos, vocês vão ver no último ponto dessa exposição, isso de forma muito evidente e muito clara. O livro de Provérbios, lá no capítulo 1, no versículo 7, já destaca que essa ideia de compromisso com o saber, com a prática, com o temor a Deus, fazem de nós homens e mulheres diferentes. Não por aquilo que nós demonstramos no nosso físico ou no nosso externo, mas sim daquilo que nós vivemos. Como nós andamos. Andamos na verdade, na palavra de Deus. Então, essas atitudes, elas vão ser fundamentadas no meu temor a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender para que tudo como cristãos que somos, vamos ser de fato bem-sucedidos. Porque não adianta nada eu conhecer muito, mas eu não viver aquilo que eu conheço. Não adianta nada eu querer demonstrar às pessoas uma excelência se eu não temo a Deus. Mas eu temo pessoas. Eu quero ser apenas alguém reconhecido por homens. Por isso, diante dos homens, eu procuro ser a melhor pessoa do mundo, para que eles vejam, mas isso não tem a ver nada com Deus. Mas tem a ver com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, como eu serei visto, como eu serei reconhecido, como eu serei beneficiado, mas não com o meu relacionamento com Deus. Quando as pessoas primeiro buscam uma sintonia na questão horizontal, ela nunca vai atingir isso na questão vertical. Quando ela procura primeiro agradar pessoas e não agradar a Deus, ela começa errado. Por mais que os homens lhe aplaudam, por mais que as pessoas ovacionem, te levem à moral, mas sem temor a Deus, não há nenhum mérito naquilo que você recebe de homens. Então, vamos para o primeiro ponto dessa exposição. O bom líder é conhecido por todas as suas atitudes. Então, um bom líder, um líder é conhecido por aquilo que faz e também por aquilo que não faz. Vocês vão entender. Neemias, ele alista algumas coisas que vão demonstrar, de fato, o ser íntegro ou não. Em primeiro lugar, ele não segue o passo dos outros. Ele não é moldado por aquilo que os outros faziam. Se você prestou atenção na leitura, você conseguiu perceber que aqueles que antecederam a ele no governo oprimiam o povo.
E agora que ele ganhou, ele falou, agora é minha vez, né? Como muitos fazem. Agora é minha vez. Até agora eu só me lasquei, agora eu assumi o poder, então eu quero tudo que eu tenho direito. Não, ele não fez isso. Os governos que antecederam, sim, oprimiam o povo. Tomaram o pão e o vinho do povo. Impuseram uma carga pesada. E isso não muda, irmãos. Nesse mundo caído, nos tempos de Neemias e nos nossos tempos, continua do mesmo modo. Nosso país, como eu disse, vai ganhar o título, está em segundo, mas vai ganhar o título de país mais tributado, com maior carga de impostos do mundo. O que nós deveríamos pensar? Muito bom. Se o discurso for verídico, o que vai acontecer? Vai retornar em benefício para a população. É isso que nós vemos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque essa roda não para de girar. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, nós precisamos que daqui saiam bons políticos. Porque ele vai ser alguém que vai travar essa roda da corrupção de continuar rodando de forma como é até os nossos dias. E como era nos tempos de Neemias. Não vemos esses impostos sendo voltados à sociedade. E assim também nós vimos que não foi feito ali em Jerusalém. Os governos eram corruptos e aproveitavam da situação de degradação de um povo que estava voltando do exílio para tirar o pouco que eles tinham. Por isso não é uma pauta de esquerda, é uma pauta de um povo que é escolhido por Deus e deve viver de modo digno. E aonde quer que nós estejamos, nós sejamos luz, sal. Nossas cidades estão cada vez mais se transformando em arenas sangrentas. Cada vez que nós abrimos uma rede social ou assistimos um telejornal, é desgraça em cima de desgraça. Nós estamos vendo que o narcotráfico tem reinado de tal ponto que eles têm uma cadeia de ajuda a pessoas mais pobres, mas aliciando elas para que elas se formem advogados, se formem pessoas que tenham cargos na política, mas não para que sejam luz, mas sim para que o narcotráfico entre sorrateiramente nesses meios e corrompa ainda mais. Nós vemos que juízes que tentam manter a sua sanidade e a sua prudência quanto às leis serem mortos, porque não se corromperam. Nós vemos isso no meio policial, de policiais que se mantêm fiéis àquela profissão, a esse ministério, mas que outros se corromperam ao longo da história e, em vez de caçar ladrões, oprimem o povo. E isso em todas as áreas. Eu posso falar do púlpito, que homens se aproveitam de pessoas pela fragilidade, muitas vezes emocional, que elas estão vivendo, situações difíceis, entram pela porta da igreja e enchem a pessoa de expectativa e promessas e tomam tudo, ou o resto que ela tem. Vivem uma vida de luxo, tirando daqueles que pouco têm, enganam pessoas. Então, em todas as áreas nós vamos encontrar. Por isso precisa haver bons pastores, por isso precisa haver bons advogados, bons policiais. É isso que nós devemos ser aí fora, aonde você está servindo, que você demonstre o evangelho que lhe salvou, que você seja a luz em meio às trevas.
É a luz de Cristo que está refletindo em você, porque você não vive mais para si mesmo, mas você vive para Cristo. Então, o maior problema da nossa nação é a corrupção instalada na cultura, porque são homens caídos, homens corrompidos pelo pecado e que vão viver mergulhados, vão tomar banho na lama do pecado. É isso. Então, vivemos nessa cultura do extrativismo, só que agora não é mais tirar os benefícios da terra, né? Da natureza, seja animal, vegetal ou mineral. Não, é de pessoas. Querem sugar as pessoas até o último centavo. Essa posição gananciosa, que olha para o próximo como alguém a ser explorado. São sanguessugas, a qual Neemias, ele condena, no sentido das suas práticas. Nós não somos um povo escolhido, separado por Deus. Lembra quando nós estávamos na semana passada, ele exortando outros judeus. Nós compramos os nossos irmãos do povo inimigo e agora vocês estão comprando. E aqui ele continua esse mesmo discurso. Neemias, ele quebra o ciclo da corrupção em seu meio. Esse espírito de exploração a qualquer custo que havia em Jerusalém e que há em nossos tempos. Ele rompe com aquele ciclo de falhas. Ele faz reforma, ele contém, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Irmão, irmã, seja assim aonde quer que você esteja. Não se corrompa para receber aplauso humano ou para ter algum tipo de benefício. Em segundo lugar, ele não permite que esses esquemas de opressão continuem no seu governo, na sua liderança. Enquanto os outros estavam ali oprimindo, ele não permite que os seus, ele chama na revista atualizada de moços, a se corromperem nesse meio. Ele coloca restrições. Nós não vamos repetir aquilo que os outros faziam. A começar de mim. Eles não compram terras, eles não obtêm benefício por conta da dificuldade dos outros, e pelo contrário, o que ele começa a demonstrar é que aquilo que ele tem, ele oferece. Ele oferece. É uma vergonha nós olharmos para o nosso país, olhar para políticos, para diversas outras áreas. Eu estou usando a política aqui porque envolve isso que está no livro. Loteiam cargos, porque precisava de voto para entrar. Então, é-lhe oferecido várias e várias coisas às pessoas, para que elas obtenham algum tipo de vantagem para aquele político. E aí ele fica em dívida com aquela pessoa, então ele coloca em qualquer cargo que ele consiga colocar, simplesmente porque ele deve para aquela pessoa. Irmão, esse ano eu fui convidado a ser assessor de um político. Olha, se você trazer uns 200 ou 300 votos ali da sua igreja, com certeza eu entro, e aí então você vai receber uma boa bonificação. Ele nem quis ouvir eu falar, irmão, não. Pensa. Não, simplesmente não. Não vou pensar. Não vou pensar. Não porque eu condeno a política, pelo contrário, eu estou falando que se levante daqui homens e mulheres que façam diferente no meio dessa corrupção, mas esse não é o meu chamado. E eu não quero ter esse tipo de benefício enganando os irmãos da minha igreja. Eu não deixo nem apresentar político aqui, quanto mais vou pedir voto para determinado político.
Mas as pessoas acham que é assim, é fácil. Conversa lá com os irmãos da sua igreja. Traga um voto para mim e eu coloco você de assessor. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que Neemias demonstra como deve ser o povo de Deus. O povo de Deus são pessoas que estão pensando primeiramente em Deus e segundo, nos seus irmãos. Seja eles crentes ou descrentes. Mas o bom exemplo vai atingir de tal forma tanto crente como os descrentes. É por essa razão que Deus manda a chuva tanto para um como para outro. Ele se fez servo no meio dos seus trabalhadores. Ele se envolveu com a reconstrução. Ele não loteou cargos. Pelo contrário, ele pôs todos eles para continuarem o trabalho, sem nenhuma fraude, sem nenhuma licitação, para ganhar algum benefício, obter algum tipo de suborno. Em terceiro lugar, nesse primeiro ponto, ele não se aproveita da miséria alheia, versículo 16. Não fez aquilo que os nobres fizeram, aproveitando o momento de fraqueza, de dívida, de fome, de carga tributária, e obtém, pela sua liderança, meios a ser beneficiado. Não, ele não faz isso. Isso foram o que os outros fizeram. E pelo contrário, Neemias, no versículo 12, nós vemos ele chamando aqueles homens a falar diante dos sacerdotes, que eles de fato iam devolver como estavam falando com seus lábios. E aí quando nós entramos no versículo 13, nós vimos que ele faz ali algo surpreendente. Ele fala, olha, se nós não cumprirmos o que nós estamos falando, que nós sejamos sacudidos por Deus. Sabe aquela ideia de virar a pessoa de ponta cabeça e tirar tudo que ela tem? Esvaziar seus bolsos. É justamente isso. Ele não deixa que aquilo continue e, pelo contrário, ele dá liberdade para aqueles que, de fato, estavam já sofrendo as consequências da sua miséria e perderam tudo. Foi tudo devolvido. Foi tudo devolvido. É isso que Neemias chama a eu e a você a vivermos. A crise sempre interessa a quem vive da exploração. Sempre interessa. A ganância é um pecado terrível aos olhos de Deus. O profeta Isaías, ele lança como panfletos, né? Aqueles que se assentam nos campos, nas casas e nas terras para obter proveito daqueles que estão passando por dificuldades, enriquecendo e oprimindo aqueles que mais precisam. Então, vimos que o líder e as suas atitudes têm aquilo que ele demonstra fazendo e tem aquilo que ele demonstra não fazendo. Ele não continua o ciclo de corrupção. E que eu e você não continuemos a pecar sobre aquilo que o mundo acha normal. Que a corrupção, o levar vantagem ou obter benefícios a qualquer custo é normal, porque é isso que nós estamos vendo. Uma normalização do que é errado. Nós não seguimos esse ciclo. O bom líder não faz a roda. Primeiro, ele transforma crises em oportunidades. Não para manter uma corrupção ou obter vantagem, mas o líder é aquele que tira atenção.
Então, ele envolve a liderança e chama a liderança a viver de maneira correta. Então, a crise, que é a agenda para corrupção, muitas vezes, aqui vira uma agenda para uma boa ação. Então, aqui nós muitas vezes somos colocados sobre uma encruzilhada. E nós optamos, ou devemos optar, por aquilo que é a vontade de Deus, porque nós somos um povo redimido. A crise denuncia covardes, mas também descobre heróis. E nós podemos ver que Neemias, de fato, foi um homem que demonstrou isso. Ele transformou aquele clamor do povo em louvor. Em louvor. O povo, ele começou com um clamor, lá no versículo 1 desse capítulo. E por causa dessa opressão, agora isso vai ser uma oportunidade de louvar, de glorificar a Deus. Então ele não olha para o problema como algo que não há solução, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus. Está aí a boa lição para mim e para você. Em momentos de crise, não se desespere. Nós temos um Deus que é criador, soberano, e que nos dá capacidade de transformar essas crises em louvor a Ele. Nós podemos escolher inúmeros personagens das Escrituras. Podemos olhar para José e lembrar como ele terminou. Quando vem a morte do seu pai e os seus irmãos amedrontados, porque sabiam que tinham feito todo tipo de mal para seu irmão. Todo tipo de mal. E agora eles não tinham mais o pai. E eles achavam que José temia o seu pai e não a Deus. Mas ele responde: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ele não ligou porque seus irmãos jogaram ele no buraco. Ele não ligou que seus irmãos o venderam. Ele não ligou que Potifar acusou de algo que ele não fez. Ele não ficou olhando os problemas como algo insolucionável. Ele olhou para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Neemias está olhando a essa oportunidade em meio à crise que está instalada, muros quebrados, templo destruído, situação econômica devastada, para levar o povo de Deus a louvar, a engrandecê-lo novamente. Uns olham para o problema, outros olham para a oportunidade. Uns veem a dificuldade, outros olham de onde vem a solução. O clamor agora se torna louvor a Deus. Por quê? Porque Neemias, ele fez aquilo que ele foi chamado a fazer. Pensando na questão prática, ele se indigna com a situação que o povo estava vivendo, lá no primeiro capítulo. Faz uma pergunta, e a sua pergunta não fique: não tenho nada que eu possa fazer. Ele ora, ora, ora. E quando tem a oportunidade, ele vai no seu líder e compartilha. Depois, quando ele chega, ele confronta aqueles que eram inimigos do povo de Deus. E agora, no capítulo 5, nós vemos mais do seu exemplo, da sua dedicação, do seu serviço e do seu louvor a Deus. Segundo, ele transforma aquela opressão em solidariedade. Os nobres não apenas cancelam a dívida dos pobres, mas restituíram as suas vinhas, devolveram as suas terras e devolveram até mesmo os seus filhos que já estavam escravizados. Terceiro, ele transforma a situação de especulação em oportunidade de confronto. Neemias, ele pede para que aqueles nobres parem
parem de usar a situação do povo para trazer mais problema, mais desgraça. Quarto, ele transforma aquela revolta em um ato de compromisso e adoração a Deus, tanto daqueles que estavam sofrendo, quanto daqueles que estavam oprimindo. Neemias dá mais valor ao bem público do que a sua própria remuneração. Então, enquanto muito nós ouvimos aí, né? Cobre seus direitos, tenha seus direitos, muitas vezes direitos que é impensável. Neemias abriu mão dos seus direitos garantidos e legítimos a favor do povo. Seu posto de governador é uma plataforma de serviço e não de privilégios. Nós temos magistrados que comem da melhor comida, que bebem das melhores bebidas. Nós temos políticos que têm todo tipo de benefício, inclusive auxílio paletó, todo tipo. Vocês, eu, temos que enfrentar o SUS. Eles têm os melhores planos de saúde. Legal, né? Só que eles têm todo esse benefício por causa do meu e do seu imposto. E eles têm o melhor. Eles veem o sistema voltado para eles. Eles veem a carga tributária voltando para o seu próprio benefício. Mas nós não. Nós não. Que ergam bons políticos aqui. Que nós possamos ver Santa Bárbara melhor, os arredores melhores, e que nós possamos ver um Estado melhor, um país melhor, porque homens tementes a Deus, que temem a Deus, querem glorificá-lo pelo seu serviço na política. Hoje nós vemos legisladores, seja no âmbito estadual ou nacional, aumentando o seu próprio salário. Além de elevar o seu salário, eles fazem todo tipo de situação para que ele beneficie aqueles que estão à sua volta, que vai voltar ainda mais para ele. Mas o que nós vemos em Neemias é completamente diferente. Nós precisamos resgatar o exemplo, seja na área que for, na política, na magistratura, na economia, na arte, aonde for. Nós precisamos estar lá. Quando falarem para você, não devemos discutir sobre política, fala, que versículo que você aprendeu isso? A crente não fala de política. Não fala, deve falar. Porque senão ele vai ser governado por descrentes. E muitas vezes, descrentes que vivam de modo a ir à contramão de tudo que nós aprendemos nas Escrituras. Mas nós temos que tomar cuidado até mesmo com os crentes, porque eles fazem um discurso na igreja, porque muitas abrem o púlpito para que eles falem, mas na hora que eles estão lá na votação, eles votam tudo contrário àquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Neemias, ele dá muito mais valor àquilo que de fato vai glorificar a Deus em tudo que nós devemos fazer como povo de Deus. Terceiro, indo para o final da exposição, as motivações corretas. Um líder íntegro tem as motivações voltadas a Deus, ao louvor a Deus. Por isso, então, as suas motivações são corretas. E Neemias, ele menciona, ele deixa claro aqui. No versículo 15, ele fala sobre o temor a Deus. Essa é
motivação vertical, que eu sempre falo, que eu sempre dou como exemplo. E a consequência de uma boa relação com Deus vai trazer uma boa relação com os homens. Porque o valor que nós atribuímos à nossa intimidade com Deus vai gerar um impacto naquilo que eu vivo aqui com os outros. Então, o temor a Deus, ele vai direcionar a nossa vida como crentes. Então, quando nós pensamos em temor a Deus, deve ser a conduta minha e sua fundamental. É um fundamento, é um pilar. O temor a Deus foi a motivação vertical de Neemias de ser um homem íntegro. Um homem que não se corrompeu, que não viveu o que os outros viviam. Os meios, as circunstâncias não mudaram a sua perspectiva, a sua cosmovisão de mundo. A sua cosmovisão é a glória de Deus. Ele tem um propósito de vida, ele tem uma razão de viver, e é a glória a Deus. Então, se ele está como governador, ele vai glorificar a Deus como governador. E as consequências de viver diante de Deus de maneira justa faz com que aqueles que estão à sua volta sejam impactados diretamente. Então, aquilo que nós temos à nossa volta não deve determinar aquilo que nós vivemos, na política, ou seja, onde for. Segundo, o temor ao Senhor é o fundamento de não temer a homens. Puxa, como que eu vou chamar a atenção ou denunciar aquele nobre, aquele que tem influência no meio, que pode ser um empecilho para que eu consiga implantar outras questões? Não, ele não teme a homens. Porque se você temer a homens, você não vai temer a Deus. Se você quer ser abraçado por um nicho, se você quer ser aplaudido por alguém, antes de ser alguém que está glorificando a Deus pela sua vida, sinto muito, você está errado. Primeiro procure glorificar a Deus, tema-o. Temam antes de temer a homens. Se você precisar perder o serviço, que assim seja. Se você precisar abrir mão de alguma situação que você está recebendo algum tipo de benefício, mas só por aplauso humano, pare agora. Me perdão a palavra, eu puxo o saco, eu adulo o meu chefe para que ele me veja. Você não está procurando a glória de Deus, você está procurando a glória do homem. Do homem. Você deve ser o melhor funcionário do mês, porque você quer glorificar a Deus. Você não precisa de outra motivação. Não é porque você vai ter um salário melhor, uma função maior, uma posição elevada. É porque onde você quer estar, se for a vontade de Deus, você vai estar. Mas independente de estar lá ou não, eu vou dar o meu melhor. E nesse mundo corrupto, irmão, muitas vezes você que faz o melhor, porque você quer glorificar a Deus, não vai obter essa vantagem. Porque sabe aquela cuinha, aquele joguinho que tem, muitas vezes, dentro de uma empresa? O amigo de tal, que é fulano de tal, que tem um parente tal, vai levar vantagem. Porque nós estamos em um mundo caído. E não se abale por isso. Continue sendo luz e sal na onde você estiver. Se for a vontade de Deus, você vai obter aquela função, aquele aumento salarial.
Mas se não for, dê graças a Deus e continue louvando, sendo o melhor funcionário do mês. Quando nós pensamos nisso, eu já falei, sabemos que o Senhor, nosso Deus, por ter sido alguém que José tinha de fato temor, e foi acusado de adultério, por temor a Deus, ele foi liberto. Não foi a melhor liberdade que ele podia ter, ele foi preso, na verdade. Mas, de fato, ele não sofreu as consequências que alguém tentasse contra a mulher de Potifar receberia. Vocês sabem que receberiam, né? Morte, na certa. Mas Potifar conhecia sua esposa, e ele também conhecia José. Mas a poderosa mão de Deus fez com que Potifar não usasse da sua autoridade ou do seu autoritarismo para condenar um homem à morte por algo que ele não fez. Deus poupou José. Foi porque Daniel, o profeta Daniel, manteve-se fiel a Deus, que quando ele foi chamado para ser morto, porque ele continuou orando a Deus, mesmo depois de um decreto que não poderia continuar orando a não ser ao rei, mas ele continuou orando a Deus, e foi por causa desse temor a Deus que ele encontrou livramento e não morreu. Foi por causa de não temer a homens que Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses. Por não temer a homens. Alguém que estava cativo à palavra de Deus foi liberto. E é conhecido, dentre tantos outros reformadores, aquele que deu os passos para a grande mudança na história da religião. Terceiro, o temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e também a obedecê-lo. E aí é tido como aquele que anda com Deus. Ele não está paralisado. Ele está em movimento. As ações de Neemias, as atitudes de Neemias demonstravam um homem que temia a Deus. E por temer a Deus, as suas ações impactaram a vida de muitos. E assim nós vemos que esse fundamento é de extrema importância. Foi o temor a Deus e não aos homens que levou Neemias a confrontar os homens, seja eles quem forem. Foi o temor a Deus que levou Neemias a lançar uma acusação sobre aqueles que exploravam o povo. Em segundo lugar, nesse ponto 3, o que Neemias demonstra é a compaixão pelo povo. Versículo 18. A compaixão pelo povo de Deus veio da sua motivação vertical, mas que teve impacto na sua relação horizontal. Neemias era governador de pessoas, de seres humanos, e ele quis ser justo, porque isso traria louvor a Deus, e isso traria paz aos homens. Foi por conta desse temor a Deus e da sua compaixão que ele demonstrou altruísmo quando ele deixou de lado as suas garantias, os seus benefícios que tinham como governador. Ele abriu mão. Em terceiro lugar, indo para a conclusão, ele tinha uma esperança escatológica. Ele sabia, não com tanta clareza como nós temos hoje,
mas ele tinha essa esperança futura, uma esperança de uma vida sem essas mazelas de um mundo caído. Ele almeja, ele espera um mundo o qual o governo está centralizado no próprio Deus, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. E ele, por fazer isso a Deus, ele pede a atenção de Deus. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra de mim. Eu estou fazendo, não para obter algo em troca, mas para a tua glória e louvor. Neemias, ele nos dá algumas lições importantes aqui. Primeiro, ele é um homem diferente do seu meio. Ele não segue o ciclo que está devastando o povo. Segundo, ele tem a autoridade de um líder, mas pelo exemplo. Não é pela imposição. Não é pelo autoritarismo. Eu falo e tem que ser assim. Não, ele dá exemplo. Terceiro, quanto mais ele demonstra isso, mais ele demonstra que está andando perto de Deus. Quarto, a nossa recompensa vem de Deus e não de homens. Portanto, tema a Deus. Conclusão da exposição. O bom líder não é influenciado pelos meios ou circunstâncias. Sua autoridade é fruto do seu exemplo. E o seu maior exemplo se evidencia em temer a Deus e andar em sua vontade. Amém? Que eu e você sejamos como Neemias, em meio à corrupção desse mundo caído, sal e luz da terra.